Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai fazer outro caderno temático e dessa vez a gente vai fazer um caderno cópia de sereia. A ideia para esse vídeo, na verdade, surgiu de uma noite de compras no Shopee. Eu tava fuçando no Shopee porque eu precisava... Na verdade, eu tava fuçando em várias lojas online. Fucei na Amazon, no AliExpress, enfim, todas essas lojas assim, que eu tava querendo uma linha encerada específica para uns projetos que eu vou trazer aqui também. E aí eu cheguei no Shopee, comprei a minha linha do jeito que eu queria. E aí eu fui pesquisar, falei, gente, será que tem tecido aqui de alguma forma que eu posso usar e tudo mais? E eu acabei achando um tecido que é super legal, que é o que a gente vai usar aqui, que é um tecido tipo um corino, e ele é full da cor e ele tem esse desenho de escama, igualzinho de sereia. Então eu achei assim fantástico, então eu comprei. Ele chegou tem umas 2 ou 3 semanas e aí eu resolvi trazer esse projeto para vocês, que é fazer um caderninho com essa capa nessa temática aí de sereia. Esse caderninho aqui eu vou fazer vai ser uma costura cópita, né, igual eu já falei, mas eu vou fazer com ilhós, que é diferente das costuras cópicas que eu já fiz aqui, que é uma variação que vocês podem fazer também, que dá um toque a mais no caderno, fica super legal. E eu também vou fazer com uma costura um pouco mais espaçada do que as últimas que eu fiz, que também dá um toque diferenciado. E por último também eu vou fazer mesclando folhas coloridas, também para ficar nesse mesmo ar de sereia aí, fazendo as cores temáticas e tudo mais. Então vamos para a mesa que eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Vamos começar primeiro com o cálculo, qual que é o tamanho que a gente vai conseguir fazer, né, que é igual a gente sempre faz. E o que vai determinar aqui o cálculo dessa vez também é o tecido, né, já que ele tem um tamanho máximo que eu posso fazer. Então eu vou calcular aqui qual que é o tamanho da capa que eu consigo fazer e depois a gente passa para o cálculo do miolo. Então primeiro vamos medir aqui quanto que tem o tecido. Ele tem 21 por 29,6, ele é de um tamanho de 1 a 4, né, basicamente isso aqui. Então, eu não vou conseguir fazer um caderno muito grande, acho que o máximo que eu vou conseguir fazer aqui é um caderno A6, né, que seria 1/4 disso aqui, né. O caderno A6, ele tem aproximadamente 10 por 15, né, então nós vamos medir aqui para ver se vai dar certinho. Considerando que eu preciso colocar as duas capas aqui, né, tanto frente quanto verso, já que a gente vai fazer um caderno de costura cópita, né, que é um caderno que tem as duas capas separadas, então a gente vai precisar de 2 pedaços aqui de aproximadamente 10 por 15, certo? Você precisa então de 10 por 15 mais o tamanho das abas, que é a parte do tecido que vai ser dobrada para colar. Então eu vou considerar aqui pelo menos uns 2 centímetros de cada lado de aba. Ao invés de 10 por 15, eu teria 14 por 19, certo? Então vamos fazer mais ou menos aqui o posicionamento. Desse lado de cá eu consigo ter 19, certo? E do lado de cá eu também consigo ter 2 vezes de 14, né, que seria 28. Aí o que acontece? O ideal, na verdade, seria se eu conseguisse fazer a capa em pé, dessa forma aqui, né? Eu vou até pegar um pedaço de papelão aqui que eu já cortei, para vocês terem uma ideia. O ideal seria se eu conseguisse fazer assim, correto? Que é por conta do sentido aqui das escamas. Só que se eu fizer dessa forma, eu não consigo colocar outro aqui em cima, né? Não cabe no tecido, ele ficaria do tamanho certinho do tecido, sem espaço para fazer a aba para dobrar para dentro. Então eu vou precisar fazer no outro sentido, certo? Para caber. Não é o ideal, mas vai ficar legal também, tá? Então pode ser que vocês passem por isso também, de ter que inverter o sentido aí por conta do tamanho do caderno. O ideal seria se eu tivesse comprado 2, né, desse aqui, mas eu não prestei atenção, na verdade, que o tamanho era 4, eu achei que ele era maior. Mas vai dar pra fazer, então vamos considerar dessa forma. Então aqui vão caber 2 capas deitadas, né, igual eu mostrei aqui pra vocês, de tamanho aproximado 10 por 15, certo? Aí vocês fazem aí o cálculo de vocês. O meu papelão aqui, ele é um pouquinho menor que 10 por 15, eu tô fazendo ele com 10 na verdade, 10 por 14,6, tá? E eu tô fazendo ele menor só porque o resto de papelão que eu tinha aqui, e eu não queria cortar um papelão novo, tá? Não faz sentido. E a diferença aqui no final das contas, quando o caderno finalizar, vai ser pequena, porque esse tecido aqui, ele tem uma certa espessura, então ele vai acrescentar um pouquinho aqui na espessura da capa, e ele vai chegar no resultado final bem próximo de 10 por 15, tá? Então não é exatamente um problema, não. E aí vocês, né, adaptam aí pro caderno de vocês. Então tá, primeiro aqui então eu vou cortar o meio pra gente já fazer a montagem das capas.
E já que a gente já calculou aqui que a nossa capa vai ser aproximadamente 10 por 15, eu vou fazer uma medida também de tamanho A6 para o miolo, certo? Que seriam 6 milímetros a menos em cada uma das dimensões. Então, ao invés de 10 por 15, ele seria 9,4 por 14,4, correto? O miolo, no caso. Mas vamos fazer a capa primeiro e a gente passa para o miolo depois. E eu vou marcar aqui pelo verso do tecido qual que é a metade, para eu saber onde é que eu vou cortar. E agora que eu já tenho as minhas duas metades, a gente já pode fazer a montagem da capa dessa forma aqui, certo? E aqui vai dar certinho o tamanho das abas, né? As abas aqui de cima e de baixo, elas estão um pouquinho maiores, então eu vou dar uma cortada nelas aqui para elas ficarem mais ou menos do mesmo tamanho das laterais, porque aí o acabamento final fica melhor. Para colar, então, a gente vai passar a cola no papelão e virar ele no tecido. Agora que a parte principal aqui já está colada, a gente vai fazer a cola das abas. Para fazer esse caderno aqui, eu vou cortar as abas aqui com fio de cabelo pelo seguinte motivo. Quando o tecido tem uma certa grossura, eu não gosto de fazer aquele método que eu sempre faço de dobrar primeiro as abas menorzinhas para depois dobrar as maiores, porque costuma acumular um pouco de tecido aqui na beirada e não fica tão legal. Então, nesse caso específico de tecidos mais grossos, eu prefiro trabalhar com o fio de cabelo, certo? Então eu posiciono ele aqui na beirada e passo o estilete para cortar. Você não precisa do fio de cabelo para fazer isso, você pode fazer isso na mão também, tá? O importante é que a distância que fique sobrando aqui do tecido em relação à pontinha do papelão seja pouca coisa, tá? Aqui tem mais ou menos uns 3 milímetros de distância de resto de tecido que sobrou aqui. Então é pouca coisa que sobra. E aqui, ó, antes de colar, eu vou tirar um pouco mais aqui, que eu ainda achei que sobrou muito da ponta aqui, porque olha só, na hora que eu dobro aqui, ele ainda tá ficando com uma ponta proeminente aqui, né? E eu não quero isso aqui, eu quero diminuir um pouquinho. Então eu ainda vou cortar mais um pouquinho aqui, aí eu vou fazer manual realmente, né? Sem o fio de cabelo. E aí por isso que eu falo com vocês que o fio de cabelo não é extremamente essencial, né? Nesse caso aqui, que você pode fazer dessa forma aqui, só posicionar a régua e passar o estilete. Agora que eu já terminei de cortar mais um pedacinho aqui, aí sim a gente vai colar a aba, certo? Então, como é que a gente faz? A gente passa a cola aqui e vira o caderno em cima da aba, certo? Pressiona para baixo e vira aqui para você fazer um acabamento melhor. Faz a mesma coisa do outro lado e depois passa para as duas outras abas. Com as duas capas agora já montadas e quase finalizadas, a gente vai deixá-las um pouquinho de lado para poder preparar o miolo, porque a gente precisa do miolo para ver qual que é o tamanho de elástico que a gente vai precisar, tá? Então eu vou deixar isso de lado por enquanto. E pro miolo, qual que é a minha ideia? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uma mescla de folhas, tá? Porque eu acho que vai ficar legal. A minha ideia é o seguinte, as folhas principais vão ser folhas sulfite 90 gramas, tá? Elas são um pouquinho mais grossas do que a folha sulfite convencional, que é 75, mas é quase nada também, quase a mesma coisa. Então a folha principal é essa, branca, e eu vou fazer uma mesclagem com essas folhas coloridas. A minha ideia é que essas folhas coloridas fiquem aparecendo na lombada, tá? Que eu acho que vai combinar bastante, porque o tecido, deixa eu voltar com ele aqui, ele tem predominantemente rosa, né? Mas como ele é furta cor, ele tem alguns tons de azul também, que eu acho que vai combinar bastante com esse aqui e vai ficar bem legal no resultado final. E só para vocês saberem então, esses papéis aqui são Color Plus, 180 gramas. Esse aqui é o Pop 7 Aqua, se eu não me engano, eu vou deixar escrito aqui embaixo. E esse aqui é o Morango, não sei se ele é Pop 7 também vou deixar escrito aqui embaixo. Só para vocês terem uma ideia de quais são as cores que eu tô usando. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 6 bloquinhos com 10 folhas cada um, tá? E cada 10 folhas, né, seriam 9 brancas e uma colorida, sendo que a colorida vai ficar do lado de fora porque ela vai aparecer no caderno, né, do lado de fora do caderno na lombada. Então a minha lógica é essa aí, só para vocês entenderem. E aqui eu tô com todas as folhas em tamanho A4, mas como eu tô fazendo um caderno de tamanho A6, eu preciso de folhas de tamanho A5 para poder dobrar no meio, certo? Igual eu já expliquei aqui algumas vezes. Então eu tenho que cortar todas essas folhas aqui na metade,
para que eu consiga folha de tamanho A5. E daí a gente usa de tamanho A5 para fazer o caderno. E eu já vou cortar do tamanho que eu preciso, na altura aqui que eu preciso, né? Eu já tinha calculado então, voltando aqui com a minha capa, que a minha capa ia ser aproximadamente 10 por 15, né? Deixa eu até medir qual que é o tamanho final que ela ficou depois que eu coloquei o tecido aqui. Ela ficou com 10.2 por 14.8, tá? Esse aqui foi o tamanho final. Então eu vou até anotar aqui, para ficar mais fácil da gente fazer esse cálculo e não perder a medida final aqui, certo? Então ela ficou com 10.2 por 14.8. E aí como é que eu faço o cálculo? Eu sempre faço 6 milímetros a menos, né? Igual eu já falei com vocês. Então aqui, na verdade, eu vou ter um miolo de 9.6, correto? Eu tirei 6 milímetros aqui, por 14.2. Então, o meu miolo tem que ser essa medida. Então, isso também é legal vocês fazerem quando vocês estiverem trabalhando com capa de tecido, que seja um tecido um pouco mais grosso, de deixar para ver a medida certinho do seu miolo depois que a sua capa estiver montada. Porque ela muda um pouco a medida, né? Por conta da espessura do tecido, ele acrescenta um pouco aqui nas medidas. Em capa de papel, por exemplo, você não precisa fazer isso, porque ele aumenta muito pouco, assim, não costuma fazer muita diferença, sabe? Mas em tecidos mais grossos, principalmente, tecidos finos também não tem muito esse problema não. Mas esses tecidos de corino, principalmente, né, que são mais grossos, eles costumam dar uma diferença um pouquinho maior. Então aí é mais interessante você fazer isso aqui, esse cálculo depois que você já tiver montado a capa. Então, eu já tenho aqui que a altura do meu caderno vai ser 14.2, correto? Que é essa medida de capa. Então eu já vou cortar a altura das minhas folhas aqui, ao invés de cortar na metade certinha, que seria 14,85, já que é uma folha de tamanho A4, né? E aí, só para explicar o raciocínio, a folha de tamanho A4 tem 29,7 nessa dimensão maior, então o meio dela seria 14,85. Então ao invés de cortar em 14,85, eu já vou cortar em 14,2, que é a altura do meu miolo que eu preciso, correto? Que aí fica mais fácil para mim. Então eu vou fazer o corte de todas essas folhas aqui em 14,2 e aí a gente monta os caderninhos, dobra no meio e faz o corte da outra dimensão, certo? Prontinho, todas as minhas folhas já estão cortadas aqui no tamanho que eu preciso, né, de 14,2 de altura, tanto as coloridas quanto as brancas, e agora a gente vai montar os bloquinhos para poder cortar no outro sentido, certo? Então, como eu falei, a minha ideia é ter 9 folhas brancas e uma colorida para completar 10 folhas por bloquinho. Então, 9 folhas brancas e uma colorida. Lembrando que a colorida vai ficar do lado de fora, tá? Então você tem que dobrar dessa forma para que a colorida fique do lado de fora, tentando deixar aqui as pontinhas bem alinhadas para ficar com um bom resultado depois. Dobrou, passou a dobradeira. E aí você vai fazer os bloquinhos dessa forma até você ter a quantidade de bloquinhos que você vai fazer, né? No meu caso aqui são 6 bloquinhos e eu vou fazer com cores alternadas, né? Então seriam 3 bloquinhos rosas e 3 bloquinhos azuis. Com todos os meus bloquinhos montados agora já estão alternados, né, do jeito que eu queria, ainda sobraram 2 folhas, tá? E foi proposital porque essas folhas aqui eu vou usar para fazer a guarda, tá? Então você pode calcular dessa forma também, de forma que você consiga cortar as folhas e sobre o suficiente para você fazer a guarda sem ficar sobrando folha demais, né? Isso é interessante também pra você não desperdiçar papel à toa. E aí tá, agora que eu já montei aqui, eu vou fazer o corte do outro lado, correto? Porque eu preciso aqui que a minha medida final seja 9,6. Então eu vou medir aqui e cortar, e aí eu já aproveito no processo e já tiro essas pontinhas que estão sobrando aqui para deixar o caderno mais reto, certo? Então eu vou cortar isso aqui e aí a gente vai medir para poder fazer o cálculo do elástico e finalizar a capa, para daí a gente passar para costura, certo? Todas as pontas agora já estão cortadas, tá? Já tá retinho, já tá do tamanho final. E a gente vai fazer como para calcular o tamanho do elástico. A gente vai voltar aqui com as nossas capas, né? Capa e contra capa, posicionar como se a gente estivesse finalizando o caderno e vir com o elástico em volta para a gente ver qual que é o tamanho que a gente vai precisar. Eu vou usar elástico amarelo e a linha também amarela, porque também vai dar um contraste aqui, né? Ele também tem um pouco de nuance de amarelo aqui, né? Acho que dá pra vocês verem que é bem arco-írisinho mesmo, né? Acaba por ser furta-cor. Então eu vou usar o amarelo, que eu acho que vai dar um contraste legal, tanto com a capa quanto aqui com a lateral, depois que tiver costurado, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai posicionar aqui como se você estivesse finalizando o caderno, e aí você vai fazer mais ou menos o seguinte cálculo: passar aqui em volta, né, onde você quer que o elástico fique,
deixando ele, lembrando que você precisa de um pedaço aqui na parte de trás para colar, certo? Que a gente vai colar dentro da capa aqui. E ao mesmo tempo ele precisa fazer essa volta de uma forma segura, né? Ele precisa fazer isso aqui deixando tudo tensionado, mas não tensionado demais a ponto de estourar, tá? De estourar, digo de arrebentar, né? De soltar aqui quando o caderno estiver pronto. Então você puxa aí um pouco e calcula aí qual que é a sua medida. Soltou, e aí você pode simplesmente cortar, né, e já usar, ou você pode medir para você saber a medida para os seus próximos cadernos do mesmo tamanho, né, das mesmas configurações, né, e tudo mais. Então aqui o meu tá dando em torno de 25 centímetros. Eu vou cortar outro pedaço, porque esse pedaço aqui ele tá meio defeituoso, aqui ele tá com um negócio aqui que não vai ficar legal. Então eu vou cortar essa ponta aqui e pegar outro pedaço, né, que esteja inteiro. Então, agora que a gente já tem nosso elástico, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai deixar a capa e o miolo de lado por enquanto e mexer só com a contracapa, certo? Que vem no verso. A gente vai fazer a furação nela aqui, uma furação para colocar o elástico. Eu vou usar um gabarito que eu já tenho aqui, mas se você não tiver o gabarito, você pode fazer a medida, né? Pegar a régua aqui e fazer uma marcação de onde você vai furar. No caso de capas de corino, não tem muito problema você furar a partir do verso, porque o corino ele não marca tanto. O papel não é legal você fazer isso por aqui, pelo verso, porque na frente ele abre, né? Ele meio que rasga assim pra frente e não fica um acabamento legal. Então, se você estiver fazendo com papel, fura pela frente. Se for corino, não tem problema você furar pelo verso. E aí, no caso de um papel, se for papel você tiver que furar pela frente, faça um gabarito, seja ele de papelão ou de papel comum, porque aí você coloca ele aqui por cima, prende com um binder clip e daí fura, certo? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então coloquei aqui na posição que eu queria, prendo aqui com o binder clip para não sair do lugar, vem com a minha base de furo aqui por baixo pra gente fazer a furação. A distância aqui que eu tô usando, tá, do furo, é de 1,5 da beirada aqui da esquerda até o início do furo, e aqui de cima é 2,5, certo? Essa é a medida que eu tô usando, você pode adaptar aí se você quiser. Então eu vou pegar o meu formão aqui para fazer o furo aqui, botando pressão aqui para baixo, para atravessar a capa toda. Conseguir passar, aí você tira o seu binder clip e o seu gabarito e você já tem os furos aqui, certo? Os dois furos. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir, escavar aqui no verso primeiro, que é onde a gente vai colar o nosso elástico na parte de trás, né, para aumentar a sustentação dele aqui. Então, a partir de onde o furo fez aqui, de onde o furo saiu do lado de cá, você vai marcar mais ou menos 2,5 cm, tá? Que é a medida que você vai precisar colar aqui na parte de dentro, para o seu elástico ficar mais seguro, né? E você vai fazer o corte aqui com o estilete. A partir aqui de onde o furo começou, você abre aqui nas laterais com o estilete, sem passar demais, tá? Para você não atravessar de um lado para o outro, mas o suficiente para você conseguir escavar, né? Esse aqui é um papelão de 2 milímetros, então você não passa com tanta facilidade assim de um lado para o outro. Mas você tem que tomar cuidado se você estiver usando um papelão um pouco mais fino, certo? Depois que eu escavei aqui, que eu fiz a marcação, eu venho com o meu formão para escavar essa parte aqui, certo? Que é a parte que eu marquei, onde eu vou colar o elástico. E aí você tira só essas primeiras camadas aqui, que é o suficiente para você colocar o elástico, certo? Sem danificar a sua capa. Escavei e agora eu vou passar com o elástico aqui para a gente poder colar. A gente pega ele da seguinte forma: o elástico, a ponta do elástico tem que estar apontando para o meio do caderno, certo? E aí você vem aqui pelo lado de fora e usa o formão para atravessar. Atravessou, puxou e ajustou aqui para ficar só o tamanho aqui da parte que você cortou. Faz a mesma coisa do outro lado, também se atentando a ponta para o meio do caderno. E agora para prender, é só passar a cola aqui e segurar o elástico por cima. Com o elástico colado, agora a gente pode fazer o fechamento com a guarda, certo? Agora que isso aqui já está finalizado. Aí a gente vai fazer então o fechamento da capa e da contracapa. E aí a gente vai fazer a furação, certo? A furação, como eu vou colocar ilhosa aqui para fazer um acabamento diferenciado, a furação vai ser feita só depois de colocar a guarda, porque aí o ilhoso precisa da guarda já pronta. Eu não consigo colocar a guarda depois de furar e colocar o ilhoso, certo? Então, a gente vai pegar aqui a
a folha que sobrou, né, a folha colorida, e cortar para ficar do tamanho aqui para usar. Eu vou usar, também vou fazer mesclado, uma de azul e uma de rosa, tá? Capa contra capa. Você pode fazer dessa forma ou você pode fazer cada um com uma cor, os dois com a mesma cor, né? Aliás, de altura aqui, ó, a altura já tá boa, que é a mesma altura do miolo, acho que já fica bom, já dá uma distância aqui boa em cima e embaixo. E eu vou medir aqui para poder cortar no outro sentido, então. Então aqui, se eu tenho 10.2, né, eu vou tirar 6 milímetros, igual eu fiz com o miolo, e vou ficar aqui com uma largura de 9.6, correto? Então eu vou cortar aqui as duas folhas coloridas com 9.6 de largura. E agora, para colar, eu vou fazer o quê? Eu vou passar a cola aqui no papelão e vir com o meu papel por cima para fechar. E você tem que passar a cola aqui se atentando a não chegar muito próximo da beirada, né? Que é a parte que não vai ser colada, não vai ter um papel por cima. Então você passa aí só realmente na parte onde você vai colocar o seu papel para não ficar brilhoso, né? Assim, não vai aparecer, porque a cola PVA seca transparente, ela não seca branca, né? Mas não é legal também ficar brilhando demais, né? O ideal é que você consiga fazer o limite aí de onde você vai colar o papel. E aí você pode também, se você preferir, passar a cola no papel, para você evita esse tipo de coisa. Mas eu não gosto de passar a cola no papel, porque o papel ele absorve mais a cola e ele costuma danificar um pouco mais, ele enverga na hora de colar, ele dobra, né? E aí fica muito mais difícil. Então assim, eu prefiro fazer dessa forma aqui. Você pode testar também e ver qual forma você acha que é melhor para você. Depois que você colar, você vem com a dobradeira aqui e marca o quadrado aqui, o retângulo, né, aliás, que fica aqui embaixo do tecido, né, que é o final das abas do tecido, né, que fica um acabamento legal quando você marca assim, que ele forma tipo um retângulo aqui, né, na guarda. Não é obrigatório, mas eu acho que fica interessante, tá? Prontinho, então, as duas capas agora estão finalizadas, quase finalizadas, né? Agora a gente vai fazer a furação e colocar os ilhós para daí passar para costura. Para fazer a furação, então, a gente vai fazer um outro gabarito, ou então vocês podem pegar o gabarito que vocês já fizeram, né? Eu vou fazer um gabarito de papel, porque o meu outro gabarito não tem os furos aqui da forma como eu quero. E como é que a gente vai fazer então? Primeiro você vai cortar do mesmo tamanho, né, da sua capa. Eu vou fazer pelo verso, tá, primeiro. E aí vamos fazer a primeira marcação aqui. Qual que é a ideia? Você fazer aqui exatamente onde você quer que os furos estejam, certo? E aqui você vai fazer da forma como você quiser, não tem certo, não tem errado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma distância aqui, a partir da beirada, uma distância de 2 centímetros, e vou fazer uma linha que é onde vão ser os meus furos, correto? Nessa linha aqui eu vou fazer 4 furos, certo? E eu vou variar um pouquinho aqui a forma como eu costumo fazer a furação da costura cópita, que normalmente eu faço 5 furos, começando do centro e fazendo 2 para cada lado, certo? Eu vou fazer ele vazado no meio, né, assim, sem furo no meio, a partir da beirada aqui de cima. Vou pegar 2 centímetros, né, dos dois lados aqui, de um lado e do outro, onde vai ser o meu primeiro furo. E a partir desse primeiro furo, eu vou fazer outro furo a 2 centímetros novamente, certo? Dos dois lados. Aí eu vou ter 4 furos dessa forma aqui, 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, e o meio vai ser vazado, né? Isso aqui também dá um acabamento super legal no caderno, quando você tem um espaçamento maior, né? Então a gente vai fazer dessa forma. E aí eu vou pegar aqui então pelo verso, né? Posicionar aqui, prender no lugar com os meus binder clips, e eu vou fazer a furação aqui com a minha Japanese Screw Punch. Se você não tiver uma Japanese Screw Punch, você pode usar um furador de alicate. E aí você realmente vai precisar de alguma coisa do tipo, né? Um furador pronto para colocar ilhós. Aí você vê o que você tem, né? E aí você posiciona aqui então na sua base de furo, né? Não fure em cima da sua mesa, porque senão você vai atravessar e não vai ser legal. Você vai acabar fazendo um furo na sua mesa de corte. E faz aqui então a furação. E aqui eu vou ter que passar várias vezes, tá? Porque aqui é um tecido grosso, né? E é papelão, não sei o quê. Passei aqui, atravessei de um lado ao outro e eu vou fazer a mesma coisa nos outros 3 furos, certo? Depois de muito sacrifício, consegui fazer aqui os 4 furos, tá? E agora eu vou usar esses furos aqui de guia para fazer na outra capa, certo? Você posiciona aí, né, no lado que você quer cortar, né, que você quer furar, e faz uma pequena marcação com o lápis aqui para você saber onde você tem que fazer o furo.
E dessa vez eu vou fazer a furação aqui pelo lado de dentro mesmo, tá? E como eu já tenho a marcação aqui, eu não vou precisar do gabarito, certo? Então eu vou só realmente fazer a furação aqui. Todos os furos feitos aqui na frente e no verso. E aí agora, só uma coisa importante aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é importante vocês prestarem atenção, é o seguinte. No verso aqui, né, que foi onde eu furei primeiro, que eu coloquei o gabarito e eu coloquei os spider clips e furei, ele ficou meio marcado aqui. Acho que vocês vão conseguir ver aí na câmera, né, aqui em cima, aqui embaixo, né, e aqui em cima ficou com o marcadinho dos dentinhos, né, do binder clip. Tanto aqui na frente quanto no verso, que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos também para tomar cuidado quando você vai fazer essa furação com um gabarito que não seja de papelão, né? Porque o gabarito de papelão ele protege, ele não deixa esse tipo de coisa acontecer. E por isso, inclusive, que normalmente eu faço a furação da capa antes de colocar a guarda, porque aí na guarda não marca. E normalmente aqui na frente, exatamente porque você tá com o papelão, também não marca. Como eu não tava com papelão, eu tava com uma folha fina, ele acabou marcando aqui. No outro não, né, porque a gente já fez sem o gabarito, né, a gente simplesmente usou esses aqui de guia e fez a furação depois. Então, é interessante talvez nesse tipo de capa aqui, ao invés de fazer um gabarito de papel, colocar o binder clip, ou você faz um gabarito necessariamente de papelão, ou você faz a marcação pelo verso aqui, mede com a régua e fura dessa forma aqui mesmo, tá? Nesse caso aqui, como é tecido de corino e tudo mais, a direção do furo não faz tanta diferença, igual eu já falei aí pra trás, né? Aí não tem problema você fazer a furação a partir do verso, só se fosse capa de papel, que aí não é o ideal, tá? Então, só recapitulando aqui, para esse tipo de caderno com capa de corino, mais grossinho assim, o ideal é que você faça a marcação aqui no verso já com uma lapiseira mesmo, para você saber onde furar, ou então você faça um gabarito de papelão, certo? Então, com a furação feita, agora a gente vai colocar os ilhós. Eu vou usar ilhós dourado, tá? Então a gente precisa aqui, no meu caso, de 8 ilhós, certo? Já que a gente tem 4 furos aqui em cada uma das capas. Para colocar, eu vou usar o meu balancinho. Vocês podem usar um alicate de ilhós, se vocês tiverem um alicate de ilhós, certo? A gente vai colocar o ilhós aqui por dentro do buraco, de forma que ele fique com essa parte bolotinha aqui pro lado de fora, né? Que é o lado bonitinho. E o outro lado aqui pro lado de dentro. E aqui, ó, depois que você posicionou dessa forma, você vai virar ao contrário para colocar na sua maquininha. No meu caso aqui, né? Se você tiver com alicate, já é um pouquinho diferente. E aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a parte aqui de cima nem tá aparecendo, né? Essa parte que fica para dentro, porque o ilhós ele é pequenininho, né? Deixa eu tirar aqui de novo. Ele tem uma pequena parte só aqui pra cima, né? E como a capa aqui ficou grossa por conta do papelão e do tecido, quando eu coloco ele aqui, ele nem aparece aqui do outro lado, tá? Dá pra pressionar ele mesmo assim, ele pressiona pouco, mas ele consegue pressionar, então não vai ser um problema aqui, mas vocês têm que tomar esse cuidado também. Se o ilhós for muito pequeno, ele pode não atravessar de um lado pro outro, você não conseguir pressionar, né? Então, mas aqui vai dar, que aí eu coloco ele aqui, abaixo aqui, e aí ele pressiona só um pouquinho aqui, só o suficiente para ele prender, mas ele vai. Acho que dá pra vocês verem aí, não sei. Ele pressiona bem pouquinho mesmo, mas ele funciona, tá? Eu vou até dar uma amassada aqui na beiradinha pra ver se eu consigo pressionar mais um pouquinho, né? Porque aí a gente garante que ele vai ficar preso aqui. E isso pode acontecer se o ilhós for pequeno e a sua capa ficar grossa, né? Principalmente nesse caso de tecidos mais grossos, né? Isso aqui pode ser um problema. Aqui ele já prendeu mais ou menos o suficiente, daqui ele já não sai mais, então tá tranquilo. E eu vou fazer a mesma coisa com os outros furos. Coloquei aqui nos 4 furos dessa capa e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora que eu já tô com os meus 4 ilhós colocados, a gente vai fazer a furação do miolo para poder passar para costura, certo? Que agora as capas já estão realmente finalizadas. E a furação do miolo, ela vai ser feita com as mesmas medidas que a gente fez aqui da capa, certo? Só que a gente vai ter que adaptar, porque a gente pegou 2 centímetros a partir do início da capa, né? Só que a capa é maior do que o miolo, então a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente vai usar, então, a capa de parâmetro para fazer a furação do miolo. A gente centraliza aqui, onde a gente quer que o miolo fique, né, em relação à capa. Faz uma marcação de leve aqui com lápis, só pra gente saber onde furar.
Bem no meio aqui, tá? Em relação ao ilhós, já que o ilhós é maior que o furo, né? Que a gente vai fazer. Mas bem no meio aqui. E a gente vai usar essa medida aqui de parâmetro. A gente vai furar essa primeira folha aqui, abrindo ela e colocando ela aqui na base de furo. A gente vai pegar ela aqui, colocá-la por dentro, tá? Para ela servir de guia aqui. Fazer a furação. Não esqueçam de voltar ela pro lado de fora, tá? Porque foi de onde ela saiu. E agora que você já fez a furação do seu primeiro bloquinho, você vai fazer a mesma coisa com os outros. Usar a sua capa aqui de guia, centraliza ela, faz a marcação de leve aqui com lápis, fura a folha aqui na sua base de furo, volta com ela para dentro aqui, faz a furação e depois volta com ela para fora. E você vai fazer isso em todos os bloquinhos, certo? Até você ter furado todos. Terminei toda a minha furação aqui e agora a gente vai costurar, finalmente, né? Você posiciona aí, então, a sua capa e contracapa da forma como você quiser, né? Como você quer que elas fiquem, né? No final. E a gente vai iniciar a costura, então, pegando aqui a capa e o primeiro bloquinho. E a quantidade de linha aqui que a gente vai precisar vai ser a altura do caderno vezes a quantidade de blocos mais 3, certo? Então, se eu tenho 6 bloquinhos mais 3, 9, então a altura do caderno vezes 9, certo? A gente vai começar a costura aqui por dentro do primeiro bloquinho, certo? No primeiro furo aqui da esquerda. Puxou tudo, deixou só uma pontinha aqui que a gente vai usar para dar um nó. Aí você vai entrar no primeiro furo da capa, sair aqui pela esquerda, em relação a onde você entrou, você está saindo pela esquerda, correto? E aí você vai entrar de volta no furo. Centralizou aqui seu caderno, posicionou direitinho, puxou aqui para os dois lados a linha e deu um nó aqui. Aí a gente vai agora sair no próximo furo do caderno, entrou no próximo furo da capa, saiu também pela esquerda, alinhou e você vai entrar de volta no furo de novo. E você vai fazer a mesma coisa até chegar no último furo, certo? Sempre saindo pela esquerda e entrando de novo no furo. Lembra sempre de alinhar o caderno, tá? A todo momento, para ele não ficar torto. Quando você chegar no último aqui, ao invés de você entrar de novo no furo, né? Você vai passar aqui embaixo da linha que tem aqui, que você acabou de fazer, para dar um nó aqui. Virou aqui, puxou e você vai entrar no próximo bloquinho, certo? Lembra sempre de conferir quando você for pegar o próximo bloquinho se os furos estão batendo ou se é melhor você inverter o lado aqui para o lado que os furos batem melhor, certo? Porque sempre tem um lado que bate melhor que o outro, por mais que você meça e tudo mais. Então vê qual que é o lado que tá batendo melhor e entra por ele, certo? Então você vai aqui entrar no primeiro furo, sair no próximo, alinha o caderno, não esquece de alinhar, e aí você vai levantar aqui os dois cadernos que você vai precisar passar por baixo do caderno anterior, certo? E aí como é que você vai fazer? Você vai fazer esse movimento aqui da direita para a esquerda, passando embaixo do caderno anterior. Puxou, alinhou o caderno e você vai entrar de novo no furo. Puxa para tensionar, mas não puxa demais para você também não perder o desenho, né, a costura. Porque se você puxar demais ela acaba sumindo, né, e não fica com esse detalhe de trança, né, que é característico da costura. Saiu aqui no próximo furo e você vai fazer a mesma coisa. Levanta os dois aqui, segura eles juntos. Faz o loop embaixo do caderno anterior, da direita para a esquerda e entra de novo no furo. Sai no próximo e faz exatamente a mesma coisa. Faz o loop embaixo do caderno anterior. Só que aqui, ao invés de você puxar tudo e entrar de novo no furo, né, você precisa passar para o próximo caderno. Então, antes de puxar tudo, você vai entrar aqui dentro desse loop aqui para dar um nó e você vai passar para o próximo bloquinho, certo? E você vai manter essa costura, né, esse estilo, até o penúltimo bloquinho, porque no penúltimo bloquinho a gente vai costurar junto com a contracapa, certo? E aí você vai alterar um pouquinho aqui o modo de costurar. E é importante, aqui, por exemplo, você vai mudar o sentido que você está costurando, que você está costurando agora da direita para a esquerda. Mas uma coisa muito importante é que o loop que você dá embaixo do bloquinho anterior
o sentido dele não muda, certo? O sentido vai se manter da direita para a esquerda, independente de qual que é o lado que você está costurando. Então, na hora que você sair aqui, alinha tudo, você vai levantar o bloquinho que você está costurando e o bloquinho anterior e você vai passar aqui por baixo dele, certo? Também da direita para a esquerda, isso não vai mudar em momento nenhum, certo? E vai manter isso aí, então, até o penúltimo bloquinho. Quando você já tiver costurado até o penúltimo bloquinho, tiver faltando só o último e a capa, aí, e a contracapa, né, aliás, aí vai ser um pouquinho diferente, certo? A gente vai costurar os dois ao mesmo tempo. E como que vai ser? Eu primeiro vou refazer esse primeiro furo aqui, tá? Porque ele sempre é meio chatinho de entrar. Beleza. E aí você vai fazer como? Você vai entrar primeiro pela capa, pelo primeiro furo aqui da esquerda, entrou, saiu pela esquerda, certo? Igual a gente já fez aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? O bloquinho aqui ainda tá completamente solto, então ele ainda fica difícil, tá? De fazer essa costura aqui, mas ele vai melhorando à medida que você vai costurando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, agora que a gente já passou na capa, é prender isso aqui, a capa, no bloquinho anterior, certo? Sem ser o que a gente está costurando, mas o bloquinho anterior. Então, a gente vai fazer um loop aqui embaixo do bloquinho anterior, passou aqui embaixo do bloquinho anterior, então, para prender a capa nele. E aí você vai fazer um segundo loop, passando aqui logo abaixo desse bloquinho que você vai costurar agora, certo? Também da direita para a esquerda. E aí agora a gente vai entrar no caderninho. Abre aqui. E para entrar aqui no caderninho, você vai ter que ter o seguinte cuidado. Você vai jogar ele um pouquinho para a direita, para que você consiga ver o furo aqui para entrar. E você consiga fazer essa volta aqui, certo? Para entrar. Porque se o furo tiver do lado esquerdo, você não vai fazer a volta, você vai simplesmente entrar aqui e não vai finalizar o nó. Então você precisa jogar ele para a direita para conseguir finalizar esse nó aqui e entrar, prender tudo direitinho, certo? Então jogou ele aqui e entra de novo no furo. Aí você sai no próximo, alinha aqui, tenta manter eles unidos, né? Porque eles vão ficar dançando aqui um tempo, já que eles estão completamente soltos, tá? E aí, qual que é o esquema? Você vai fazer a mesma coisa, em todos os furos aqui, sempre a mesma coisa. Vai passar primeiro embaixo do caderninho anterior, certo? Que no meu caso aqui é o rosa. Passar embaixo dele, entrar na capa, passar embaixo do que você está costurando e daí entrar no furo, tá? Você vai passar embaixo duas vezes, já que você está costurando duas coisas ao mesmo tempo, correto? Então você abre aqui, segurando o bloquinho que você está costurando, a capa e o bloquinho anterior, passou aqui da direita para a esquerda, embaixo do bloquinho anterior, fez o loop aqui, entrou de volta na capa, saindo pela esquerda. Agora você vai fazer um loop embaixo do caderno que você está costurando, certo? Que no meu caso aqui é o azul. Então você levanta ele junto com a capa, passou aqui embaixo da direita para a esquerda, arrumou aqui, puxou e vai entrar de novo no furo. Puxou para prender tudo junto, saiu no próximo e você vai fazer a mesma coisa até você chegar no último furo, certo? E aqui, ó, a minha linha ficou bem tortinha, tá? Acabou que como o caderno ficou muito grande, ficou muito alto, né? Acabou que com 9 vezes só ficou pouco, tá? Então se o seu caderno for ficar alto também, passa para 10 vezes que é mais seguro, certo? Aí aqui vai ficar bem justinho, mas eu acho que eu vou conseguir finalizar ele aqui. Vai ser meio difícil, mas vai dar. Aqui, ó, eu consegui entrar, mas pra entrar eu tive que trocar a agulha, tá? Eu troquei pra uma agulha menorzinha, porque eu tava usando essa aqui, que é maior, tá vendo? E aí ela não tava conseguindo fazer a volta que eu precisava pra conseguir colocar ela de novo no furo, tá? Então eu troquei pra uma agulha menor, mas consegui entrar. Mas eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Assim, eu recomendo que vocês tentem colocar um pouco mais de linha, né? Realmente fazer um cálculo aí, se o seu caderno for ficar alto, igual esse meu aqui, fazer um cálculo para um pouco mais de linha, ao invés de 9 vezes, 10 vezes, que aí dá tranquilo, certo? Deu o nó aqui, aí é só ou você corta o pedacinho, o final aqui, se tiver muito pouco, se tiver muito grande, mas se tiver mais ou menos já desse tamanho que eu tô aqui, você pode deixar dessa forma, não precisa cortar, e só passa ele aqui por baixo dos outros para prender, certo? E eu vou voltar lá no primeiro caderno e cortar aquele primeiro que tá lá.
Eu gostei bastante do resultado final, achei que ficou bem legal. E é uma super sugestão vocês procurarem, tá? Tanto no Shopee quanto nessas outras lojas, AliExpress, na Wish, porque você consegue achar muita coisa barata. Esse tecido mesmo eu paguei acho que R$5, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi R$5. E com o frete grátis, né? Porque o Shopee sempre faz promoção de frete grátis, inclusive eles estão com frete grátis mês do consumidor agora, acho que até o final de março, então é uma boa para vocês aproveitarem. Eu vou deixar aqui embaixo o link também para esse tecido específico para caso alguém queira comprar. E esse mesmo vendedor, no mesmo anúncio, inclusive, tem outros tecidos, outras estampas bem legais também, que eu já tô querendo comprar para fazer outros projetos. E realmente nessas lojas online você consegue achar muita coisa, muita variedade, principalmente essas chinesas, né, assim, que na verdade não são chinesas propriamente, porque essas coisas do Shopee, quase todas elas vêm da Suécia, na verdade. Mas você consegue achar muita coisa diferente e num preço muito mais bacana do que se você for comprar aqui no Brasil, tá? Se você achar no Brasil, né, tem essa questão. Mas por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo e no sininho para ativar as notificações. Vou deixar aqui embaixo também o endereço das minhas redes sociais para vocês seguirem lá também. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa que vocês querem saber, algum tipo específico de costura ou algum tipo de projeto, etc, que vocês queiram sugerir, manda aí embaixo também nos comentários. E eu espero vocês no próximo vídeo.